Rádio Águia Web. Você conectado com a melhor. Começa agora, em Barras, o jornal Águia Web. A notícia de sua região, do seu estado e do Brasil. No jornal da sua cidade. Você, sempre bem informado. Locução, crítica, análise, opinião, ponto de vista. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil. No jornal da sua cidade. Meio-dia e 18 minutos. Hoje a gente está começando aqui um pouquinho atrasado, mas vai dar tudo certo, tá bom, gente? Pessoal, hoje a gente vai trazer as principais informações do dia, de ontem para hoje. Também vamos trazer a previsão do tempo, entendeu? Então a gente de já agradece a você que nos acompanha, que começa a entrar na live, a você que nos ouve através do aplicativo da Rádio Águia Web e também através aqui da fanpage do Portal Barras em Foco. Tá bom, gente? Antes da gente começar, trazer as informações, a gente vai deixar você rapidamente com a previsão do tempo, tá certo? Então, sem mais delongas, escute aí a previsão do tempo. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil, no jornal da sua cidade. De segunda a sexta, ao meio-dia, você sempre bem informado. Previsão do tempo para quinta-feira, 7 de maio de 2026. Região Nordeste, em Natal, Rio Grande do Norte, previsão de céu encoberto com chuvisco. Temperatura mínima de 23 e máxima de 30 graus. A umidade do ar é de 100 a 60%. Massaranduba, na Paraíba, comemora aniversário com céu encoberto, mas sem previsão de chuva. A temperatura mínima é de 21 e a máxima 30 graus. Umidade do ar varia de 90% a 50%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quinta-feira, 7 de maio de 2026. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Pessoal, então vamos lá. O Minha Casa Minha Vida vai liberar mais de 1.700 moradias. Desenrola Brasil terá bloqueio em sites de aposta online. Orçamento familiar Norte e Nordeste lideram comprometimento de renda no país. Aponta Serasa. Realmente, o Norte e o Nordeste, o que tem de endividado aqui é brincadeira. Um cliente, ele atacou o cabeleireiro depois de não gostar do corte, entendeu? Atacou ele com a faca. A gente vai mostrar um vídeo aqui, é molecagem demais, hein? A mulher, uma jovem de 20 e poucos anos, atacou o cabeleireiro com a faca. Por pouco não matou ele. Ela botou no pescoço. A gente vai estar mostrando o vídeo aqui só para você entender melhor, tá bom? Olha, uma cena inusitada aconteceu aqui em Teresina. Os funcionários da Equatorial são surpreendidos enquanto faziam o corte de energia elétrica aqui na capital Teresina. Apareceu um rapaz lá com a estátua de Beelzebub, de uma entidade lá, entendeu? E ameaçou eles. E o rapaz só amarrou, repreendeu. O Banco Master, a Polícia Federal realiza buscas no Piauí. Esse negócio do Banco Master ainda tem muita lenha para queimar. O STF começa a julgar a lei que altera a distribuição dos royalties do petróleo. Enquanto isso, o governador fica chorando aí. Tá bom, gente? Mas vamos lá, gente. Vamos aqui às notícias. Vamos começar aqui falando do Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Minha Vida, que é o programa do governo federal, ele vai estar distribuindo 1.700 moradias. Deixa eu só conferir aqui o número aqui. 1.700 moradias. Então, 1.700 pessoas irão receber esse valor.
ou melhor, esse valor não, esses imóveis, né, essa quantidade de imóveis aqui no nosso país, aqui mesmo em Barras, né? Temos ali o programa, né? O programa habitacional Minha Casa Minha Vida, que tá, eu acredito eu que já finalizou as casas, né? Ali no Barras Altas, né? Tem várias casas lá, centenas de casas para entregar para o povo. Inclusive ontem, né? Começou as inscrições aí para aqueles que estão dentro, né? Dentro da proposta, poder se cadastrar e possivelmente ganhar uma casa, né? Então a gente espera que tudo dê certo, que não vire politicagem, porque foi dia que era para ser lançado aí, né, esse site, aí o site estava errado, inclusive o pessoal estava até debochando lá, porque a gente vê muita coisa nas redes sociais, o pessoal debochando, porque tinha vários erros lá no site, enfim, aí tiraram o site do ar, e agora o site ele entrou ontem no ar novamente para fazer as inscrições, né, do pessoal se inscrever. Acho que eu vou me inscrever, né? Eu acho que eu estou dentro do padrão. Mas enfim, gente, vamos lá. Olha, eu vou colocar aqui uma reportagem da Rádio Golf. Já a gente volta aqui comentando para você. Então escute aí. O programa Minha Casa Minha Vida avançou com a seleção de 1.754 moradias em 6 estados brasileiros que vão beneficiar mais de 7 mil pessoas. As propostas foram divulgadas pelo Ministério das Cidades e incluem empreendimentos aptos para contratação e outros enquadrados com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial, o FAR. As unidades serão construídas na Bahia, Ceará, Pernambuco, Piauí, Paraná e Rio de Janeiro. Entre as cidades contempladas estão Fortaleza, Teresina, São Gonçalo, Paulo Afonso, Tucano e Vitória da Conquista. Pernambuco concentra mais de 700 moradias distribuídas entre Olinda e Paulista. O programa atende famílias de baixa renda em áreas urbanas, principalmente da faixa 1. Pelo modelo do FAR, o governo federal financia a construção das moradias e as famílias pagam parcelas reduzidas, de acordo com a renda. A Caixa Econômica Federal é responsável pela contratação das obras e acompanhamento dos empreendimentos. Saiba mais em gov.br/cidades. Da agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Então tá aí, pessoal, serão 1.700 casas, né, daqui de Barras, não sei exatamente qual vai ser o período, né, o mês que vão entregar as casas, mas outro dia eu passei ali em frente o residencial Barras Altas, né, e pelo menos até onde eu vi, todas as casas estão terminadas, concluídas, já foi feito o acabamento e tudo. Né? Agora eu não sei quando é que vão entregar, né? Talvez lá pelo mês de setembro, pertinho da eleição, enfim, porque o pessoal se aproveita até disso, né? Umas casas que poderiam ser entregues agora, né? Mas foi entregar só pertinho da eleição, como se fosse recurso, né? Do poder público municipal daqui, sendo que é algo, né? De repente nem surge daqui, né? Com relação à entrega das casas. De repente até mesmo pode surgir lá do governo estadual, né? Porque a gente sabe que a eleição é para deputado, para governador, senador, né? Então o governador também daqui do Piauí não dá ponto sem rumo não, entendeu? Mas tá aí, de repente só setembro, pertinho das eleições. Tá bom, gente? Mas olha, agora vamos falar de outra coisa. Vamos falar de outra coisa aqui. Vamos falar do Desenrola Brasil. Segunda-feira agora começou o Desenrola Brasil 2.0, né? Então, com isso, muita gente está podendo renegociar suas dívidas. Agora, eu achei um ponto negativo diante de tudo isso, né? Eu posso estar até errado, mas pelo que eu vi, as contas que podem ser renegociadas é de 2019 até 2022. Ou seja, na época do Bolsonaro. E nessa época, basicamente, embora a pandemia, embora a economia de certa forma não estava tão assim, mas também não tinha tanta gente endividada assim não.
Até mesmo agora de 2022 para cá, o que tem gente endividado, inclusive na época do governo anterior, foi entregue o Brasil com superávit. Agora nós estamos caminhando aí para o maior déficit da história do Brasil desde o Plano Real, o maior rombo. Pois é, e sem pandemia, sem nada, né? Sem pandemia, sem nada. E com pandemia foi entregue com superávit. E o brasileiro não vivia tão endividado assim. Não sei se é porque não tinha como sair por conta do fique em casa, né? Mas agora é complicado se realmente, eu vou até confirmar essa informação direito, se realmente as contas forem apenas de 2019 até 2022, então é pouca conta. É pouca conta para renegociar. Quero ver renegociar de 2022 até 2026, porque tem muita gente que se endividou. E isso não sei o que estou falando da boca para fora. Tem aí estatística, tem números que provam o que eu estou falando é verdade, né? Mas, segundo informações aí, o próprio governo vai estar lançando aí mais uma etapa do Desenrola Brasil, né? Agora para os trabalhadores autônomos, né? Para eles renegociarem as suas dívidas, né? Espero que realmente dê certo mesmo, né? Essas informações quem deu foi o próprio ministro da Economia, tá bom? No caso da Fazenda. Tá certo, gente? Então vamos ouvir aí a Rádio Gov, né? A reportagem dele falando sobre o Desenrola Brasil. Escute aí. A Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda definiu novas regras para impedir o acesso de beneficiários do novo Desenrola Brasil às plataformas de apostas online. As medidas valem por 12 meses a partir da assinatura do novo contrato de renegociação de dívidas. Segundo as normas publicadas no Diário Oficial da União, as empresas de apostas terão até 10 dias para adotar mecanismos de controle e consulta ao Sistema de Gestão de Apostas, o SIGAP. O bloqueio será feito por meio do CPF do usuário, tanto no cadastro inicial quanto em verificações periódicas. Caso o beneficiário esteja identificado no sistema como participante do Desenrola Brasil, a conta deverá ser impedida ou suspensa. As plataformas também terão que devolver valores disponíveis em até 2 dias e cancelar apostas em aberto com reembolso integral dos recursos. O usuário deverá ser avisado da suspensão por mensagem, e-mail ou outro meio de comunicação disponível. Saiba mais sobre o novo Desenrola Brasil em gov.br/fazenda. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Então tá aí, gente. É você que tá aderindo aí ao Desenrola Brasil e gosta de fazer umas apostas online, você já tá avisado, entendeu? Então não pode, entendeu? Inclusive o seu acordo pode ser cancelado, você nem pode fazer o acordo, entendeu? Porque a proposta do governo federal é exatamente essa, é você, né, se livrar das dívidas e você vai entrar aí num site de aposta para você perder, né, mais dinheiro e entrar em mais dívidas. Aí complica, você tá remando contra a maré. Então fica essa dica aí para você já fica avisado. Quem vai aderir ao Desenrola Brasil, de forma alguma pode, né, entrar em sites de aposta, casas de aposta, em bets, enfim, entendeu, gente? Então fica aí. Agora, gente, olha, eu vou trazer um vídeo aqui. Uma jovem, ela ataca um cabeleireiro com a faca por não gostar da franja, do corte de cabelo que ele fez nela, no caso. Gente, por pouco ela não matou esse cabeleireiro, né? Porque ela tirou a faca e botou no pescoço. Se essa faca enfia no pescoço, rapaz, era finado, entendeu? Mas é uma situação, gente, muito séria, porque a gente vê nitidamente que essa jovem, né, por mais que ela tenha uma pouca idade, mas é uma pessoa desequilibrada, uma pessoa que não era para estar andando aí pela sociedade. Imagina só se alguém pisa no pé dela, né? Então é complicado. A gente vai mostrar um vídeo aí, mas por pouco
Isso aí nasceu de novo, porque se essa faca enfia no pescoço dele, já era. Tá bom? Então, assista aí conosco. Atenção, Reinaldo Gotino. Denúncia exclusiva do Cidade Alerta. Cliente do estabelecimento do salão de beleza tentou assassinar o rapaz. Ela tentou te matar? Ela me deu uma facada, moço. Ela te deu uma facada. Ela é cliente do estabelecimento? Ela foi cliente há meses atrás. Tá aqui, ó. Gotino tentou dar uma facada no cliente. Qual que seria a motivação? Porque ela falou que eu cortei a franja dela. Por quê? Ele cortou o meu cabelo, deu corte químico no meu cabelo. E isso é motivo pra você dar uma facada em alguém? Ele não quis devolver o meu dinheiro e não quis resolver a minha situação. Mas isso é motivo pra você dar uma facada? É? É. E agora você vai responder por tentativa de assassinato. Vamos ver então. Tá aí, Gotino, exclusiva do Cidade Alerta. Aqui, ó, esse é o salão de beleza, confusão. Toda a galeria parada pra ver uma tentativa de assassinato dessa senhora. Qual que é seu nome? Vadia. Tá aí. É uma bandida a mulher dessa daí. Uma bandida porque desequilibrada, perturbada. A mulher dessa daí, ela foi pra matar por conta de não ter gostado do corte de cabelo que o cabeleireiro fez nela. E ela foi no pescoço, sabe? Isso aí foi tentativa de homicídio. Tanto que ela confessou, né? Ela falou por conta do meu cabelo, né? Então, gente, a gente está caminhando para o precipício. A impressão que dá é essa, porque a cada dia que se passa parece que não tem jeito para a humanidade. Não tem jeito. As pessoas estão matando por conta de não gostou do corte de cabelo. Aí a mulher jovem, uma menina jovem, deve ter 20 e poucos anos, foi para matar o cabeleireiro, né? Então é complicado, né? Aqui no Brasil tem que acontecer algo. A justiça tem que apertar as rédeas da Constituição, tem que apertar as leis. Ela falou nitidamente, então vamos ver, como se não fosse acontecer nada com ela. A gente vê que ela não é qualquer pessoa, digamos assim. Ela não é uma pessoa que recebe Bolsa Família. É uma pessoa de posses. Com certeza a família dela é uma família rica, né? Para frequentar esse salão aí, né? E também para, de certa forma, se garantir dessa forma. Então, a impressão que dá é de que não vai acontecer nada com ela. Tanto que ela falou, então vamos ver. Então é uma falta de vergonha, tem que ser presa, tem que ser encarcerada, porque o que não pode é uma pessoa nessa condição mental, nessa falta de equilíbrio mental, circulando aí pela sociedade. É bem capaz dela nem ser presa. A gente vai trazer informações, realmente ver se ela realmente foi presa, porque é uma pessoa dessa daí, gente, por pouco não matou esse cabeleireiro aí. Por quê? Porque não gostou do corte de cabelo. Eita, confusão. Mas vai presa não. Infelizmente, não vai não. De forma alguma. Ai, agora deixa ele bater nela. Repara se ele não tá lá. Ah, tava preso. Certeza. Deixa ele bater nela. Mas enfim, gente, uma cena inusitada aconteceu aqui em Teresina. Os funcionários da empresa, né, da concessionária ou melhor, Equatorial Piauí, isso, da Equatorial Piauí, eles foram fazer o desligamento, né, de energia de um local, de uma casa, e lá se vem um homem com uma imagem de Beelzebub, de uma entidade, e começou a ameaçar, começou a espraguejar, a amaldiçoar os funcionários. Os funcionários, né, por sua vez, amarraram, né, repreenderam, enfim. Mas é aquela coisa, a pessoa usa e não quer pagar a energia, né? É complicado, ainda ameaça com a entidade espiritual. Há quem acredite nessas coisas e também há quem não acredite, né? Mas por fim das dúvidas, é bom sempre, né, buscar uma proteção espiritual, ir numa igreja, se apegar mais a Deus, porque
né? Tem gente que não acredita, já tem gente que acredita, né? Por fim das dúvidas, é bom buscar proteção, porque tem coisas que a polícia resolve, né? Tem coisas que o segurança resolve, que a família resolve, mas tem coisas que é espiritual, entendeu? Então, por fim das dúvidas, vá na igreja, leia mais a Bíblia, se apegue mais a Deus, porque é só Deus mesmo, né? A gente vai colocar o vídeo aí que mostra o momento que esse rapaz começou a amaldiçoar e espraguejar os funcionários da Equatorial. Assista aí conosco. O nome do Senhor Jesus Cristo está repreendido. O sangue de Jesus tem poder. Está repreendido isso aí. Em nome do Senhor Jesus. Eu repreendo. Em nome do Senhor Jesus. Cai por terra isso aí. Cai por terra. Deus é maior que essa escritura aí, qualquer outra coisa. Deus é maior. O caminho está trancado. Tu vai ver a derrota. Deus é maior. Assim seja, assim será na vida de vocês. Está repreendido. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus é maior que tudo isso aí. O caminho está trancado. Tu vai ver tua derrota. Deus é maior. Deus é maior. Tu vai ver tua derrota. Deus é maior. Vai ver, nem que eu entregue meu sangue pro diabo. Deus é maior que tudo isso aí. Em nome do Senhor Deus Jesus. é maior, mas esse aqui também tem força e poder. Deus é maior. O caminho, tu vai ver tua derrota. Tu vai ver. Deus é maior. Prometo. Deus é maior. Vai sentir, tu vai sentir. Então tá aí, gente. Olha, é uma cena inusitada, aconteceu em Teresina, né? E ela ganhou bastante repercussão nas redes sociais, né? E aquela coisa, gente. Ele começou a lançar praga. É, tá amarrado, né? Até eu tô repreendendo aqui. Porque é aquela coisa, é coisa braba, né, gente? Né? Ainda quer amaldiçoar os outros. Tá devendo a mesma coisa, gente. Pode ser o da Ubanda, do Candomblé, do Espiritismo, do Bruxismo, Satanismo. Mas tá devendo, tem que pagar. Igual da igreja evangélica, né? Outro dia eu vi um pastor, dizendo ele que era pastor, né? De uma igreja e repreendendo, ele tá amarrado, chamando o rapaz de demônio e tal. Gente, isso não se faz não, gente. Se tá devendo, tem que pagar. Tem que pagar, entendeu? Porque a lei, ela é para todas, né? Então é complicado, gente. E esse rapaz aí ficou... E essa imagem aqui, gente, dessa entidade aqui, é uma imagem que é usada bastante no satanismo, entendeu? Que é a imagem de Mamon. Entendeu? Então a gente vê que o negócio é pesado, é bruxaria pesada mesmo. Mas enfim, né? Cada um com suas fé, com suas crenças, né? Eu creio no Deus vivo, né? No nosso Deus, Senhor Jesus. Mas tem gente que acredita nessas coisas. Mas enfim, vamos lá, gente. Vamos lá, vamos pra frente aqui. Deixa essas coisas aí. Deixa pra lá mesmo, né? Olha, o Banco Master, gente, pra você ter noção, essa história do Banco Master, ela tá dando o que dá. E ela vai dar ainda muita coisa, entendeu? Agora, tá aqui no Piauí, envolvendo aí o senador Ciro Nogueira. Segundo ele falou que todas essas acusações, né, ou melhor, todas essas buscas e apreensão, né, hoje em Teresina, elas se basearam apenas em mensagens de WhatsApp, de texto. Eu não sei, ele que falou. Mas, querendo ou não, a Polícia Federal já fez algumas buscas aí. Isso tudo hoje, gente. Tudo hoje. Entendeu? Então, essa história aí vai dar o que falar. Porque a história de Peixe Grande aí está envolvendo aí políticos grandes. Está envolvendo pessoas do judiciário, do legislativo. Aí tem confusão, tem empresário no meio. Gente, eu não sei se essa confusão ela vai dar em alguma coisa, mas ela tá um bafafá agora. Isso aí a gente não pode negar, entendeu? Tem um vídeo aí, né, Marcos André? Pronto, a gente vai colocar um parecer aqui sobre essa situação. Já a gente retorna aqui trazendo alguns detalhes que eu já estou olhando aqui para você,
Tá bom? Então assista aí. Essa é a quinta fase da operação e hoje, segundo as informações trazidas pelos nossos colegas Fábio Amato e Reinaldo Turolo, essa operação ela está cumprindo 10 mandados, entre eles de busca e apreensão e um mandado de prisão. Ainda não há informação de quem é o alvo do mandado de prisão que deve ser cumprido ao longo da manhã de hoje, nesta quinta fase da operação. Esses mandados, eles estão sendo cumpridos nos estados do Piauí, São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal. A operação ela foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal e a decisão judicial ela autorizou ainda o bloqueio de bens, direitos e valores no total de 18.850.000 reais. Então, as primeiras informações dão conta de que, de fato, o senador Ciro Nogueira está entre os alvos dessa operação. Ainda não há informação se ele é alvo de busca e apreensão ou de algum outro tipo de mandado. Então, a gente está aguardando. Também tentei entrar em contato com o senador Ciro Nogueira, mas ainda não obtive retorno do senador Ciro Nogueira. Então, a gente vem tentando aí fazer esse contato para entender melhor o contexto da operação de hoje. E aguarda mais informações por parte da Polícia Federal. Então, o que a gente tem nesse momento são o número de mandados de busca e apreensão, a grande maioria de busca e apreensão, um mandado de prisão preventiva e também essa informação dos valores que acabaram ali sendo bloqueados, né, para as investigações poderem correr aí conforme o necessário pela Polícia Federal. Então, assim que a gente tiver mais informações, a gente volta com todas elas para vocês. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Pessoal, tá uma confusão muito grande. Ó, segundo a PF, foram cumpridos 10 mandatos de busca e apreensão. Houve uma prisão temporária e a Justiça ela determinou o bloqueio de 18,85 milhões em bens, entendeu? As investigações elas apontam, né, ela tem as suspeitas, né, de corrupção, lavagem de dinheiro, fraude financeira, favorecimento de políticos ao Banco Master. E de acordo com a decisão do ministro André Mendonça, né, que está responsável agora pelo caso, que antes era o Dias Toffoli. O Dias Toffoli está mais sujo do que pau de galinheiro, né? Porque é o que saiu aí na grande mídia, né? Tanto que ele cedeu à pressão popular e acabou, né, saindo aí da relatoria do caso, e agora quem está à frente é o ministro André Mendonça. Segundo o ministro André Mendonça, há indícios de que o senador Ciro Nogueira ele teria atuado politicamente em favor do Daniel Vocaro, né? E a PF ela está investigando, né, pagamentos mensais que poderiam chegar a 300 mil ou mais. Até então, tudo se trata de suspeita. Há indícios, né? Mas quem vai confirmar mesmo é a Polícia Federal. Até o final do dia a gente vai ter informações concretas sobre essa situação. Esse caso aí do Banco Master é um caso bem complexo, porque tem muita gente grande envolvida aí no meio. Tem gente aí do judiciário, empresários, políticos, né, do legislativo. Enfim, é uma confusão tão grande, gente, mas tão grande, que tem muita lenha para se queimar aí nessa situação aí do Banco Master, né? A gente espera que realmente venha dar em alguma coisa, porque nós já tivemos grandes escândalos aí no Brasil, e até onde eu sei, inclusive o presidente Lula, né, esteve envolvido aí na maior parte, e hoje ele é presidente. Então, a impressão que dá é de que o Brasil é o país da impunidade. Porque nós tivemos o Mensalão, Petrolão, nós tivemos, ainda estamos tendo aí essa, com relação ao INSS, Banco Master, né, que é um liga ao outro. Nós também tivemos aí vários escândalos aí envolvendo aí compra de votos, propina grande. Enfim, gente, foram tantos escândalos no Brasil que o pessoal que
estava literalmente ligado, afundado, hoje está solto, né? Temos aí Zé Disseu, nós temos aí Renan Calheiros, nós temos aí o presidente Lula, né? Quem está falando isso, gente? Não sou eu não, gente. Entendeu? Inclusive o presidente Lula ele foi condenado em 3 instâncias, pra você ter noção. Né? Ele saiu por conta de uma manobra processual. Porque disseram, não, mas ele deveria ser julgado lá em Brasília, porque ele foi julgado lá em Curitiba. Aí, depois que ele já estava preso, já tinha julgado, enfim, depois que já tinham feito todo o processo, não, ele deveria ser julgado lá em Brasília, vamos refazer de novo. Quando for refazer de novo, não, ele já está com uma certa idade, então ele não pode ser julgado, está isento. Pronto, se livrou. Aí pode ser candidato, não pode ser julgado, mas pode ser candidato. Sem falar nos outros, gente, é muita confusão envolvendo a política brasileira. Aí nós temos o mensalão, misericórdia, o mensalão, o petrolão, né? E agora esse rombo aí do Banco Master, do INSS, que basicamente é a mesma coisa, né? Um liga o outro, que dizem que o rombo é maior do que todos os outros escândalos que já se passaram. Eita confusão, eu não digo mais nada aqui. O pessoal ainda diz que a gente tá mentindo. Diz que não, tá contra, gente, pelo amor de Deus. Mas vamos lá, gente. Agora vamos falar aqui sobre, os governadores do Brasil estão chorando, sabia? Porque é para acontecer agora um julgamento sobre a distribuição dos royalties do petróleo. Por quê? Segundo o governador aqui do Piauí, ele falou que o petróleo, né, ou qualquer outra espécie de minério, riqueza natural, é de propriedade da União. Mas o que eles querem? Eles querem que haja uma distribuição igual para todo mundo. E os estados que produzem o petróleo, né, que são os estados, por exemplo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, os estados que têm litoral, né, que esses petróleos aí é do pré-sal, no caso é para quem tem Piauí, até onde a gente sabe, é desse tamanhozinho o litoral do Piauí. Então, eles estão querendo que essa distribuição ela seja igualitária para todos os estados. Eu não sei, né, eu não sei se seria bom distribuir de forma igual para todos. A gente sabe, né? Tem uma lei aqui no Brasil, inclusive, acho que, se eu não me engano, deve estar na Constituição, de que toda espécie de minério, petróleo, ouro, é da União, é de responsabilidade da União. Ou seja, se você encontrar petróleo no quintal da sua casa, não é seu, é do governo, não é seu. Se você encontrar uma pepita de ouro, não é sua, é do governo. Porque a gente só aluga, a gente está alugando aqui o Brasil, para falar a verdade é essa, entendeu? Inclusive água, gente, entendeu? Porque a água do subsolo é do governo. Pra você ter noção, essa privatização da Águas do Piauí, né, que teve essa concessão, que inclusive quem ganhou a concessão foi a concessionária Águas do Piauí. Ela acabou, né, passando o serviço de abastecimento, saneamento básico para Águas do Piauí. O governo fez isso com o pretexto de que a água do subsolo é do governo. Então eles venderam a concessão, acho que, se eu não me engano, é 30 anos. Né? A Águas do Piauí ela vai atuar aqui no estado, ela vai ficar responsável pelo serviço de abastecimento, saneamento básico. E teve muita gente aí que ficou chateado, porque teve gente, já estou indo para um outro assunto, teve gente, principalmente aqui em Barras, na zona rural, que mandou cavar o poço, né, se juntou juntamente com a comunidade, o poço deu 60, 80, tem poço aí de 100 e poucos metros, gastaram dinheiro, mandaram
construir a base da caixa d'água, fizeram um chafariz, ficou bacaninha, bonitinho. Quando queimava a bomba, a própria população comprava a bomba. Enfim, aí chegou o governo, não, vamos vender tudo, porque a água é do governo, então a gente pode vender aí a concessão. Aí pronto, aí teve gente que fez um chafariz todo no interior. E a pessoa não pode fazer nada não, porque a água é do governo, não é sua. O problema é seu, se você mandou cavar, se você mandou perfurar o poço, se você mandou fazer a base da caixa d'água, o problema é seu. Isso aí tudo aí agora é da empresa, não é sua, é do governo, entendeu? É da empresa agora. É do governo, mas o governo está emprestando para essa empresa, porque a empresa pagou aí bilhões na concessão, entendeu? Então, de certa forma, fica complicado porque tudo que é de riqueza que há no solo, no subsolo, é do governo, inclusive a água, ouro, petróleo, entendeu? E agora o governo, né, por sua vez, né, os governadores estão querendo a divisão de forma igual, né, dos royalties do petróleo, porque os royalties do petróleo, eles são bilhões que serão, né, distribuídos para alguns estados ou então para todos, vai depender aí do STF. Gente, mas é uma porca vergonha, por quê? Porque o nosso estado mesmo, o nosso estado ele não se sustenta. Boa parte dos estados do Nordeste ele não se sustenta. Quem sustenta os estados, boa parte dos estados do Nordeste, é os estados do Sul. Entendeu? É os estados do Sul. Não é à toa que daqui saem mais pessoas para trabalhar no Sul do que pessoas que saem do Sul para trabalhar aqui. Porque aqui basicamente não há riqueza, não há produção. Entendeu? Então, quando esses estados eles pagam seus impostos, tem estado aí que a cada 10 reais de imposto que ele paga, ele só ganha R$1 de imposto. E os outros 9 que foi arrecadado, que ele mandou para o governo federal, é distribuído para estados que às vezes não conseguem se sustentar, que nem o Piauí. Então, tem que mudar muita coisa aqui no Brasil para a gente poder começar a ir para frente. O governo do Piauí, o governador Rafael Fonteles, está chorando aí, que falou que o petróleo é da União, então tem que ser distribuído de forma igual para todo mundo. Isso aí ele só está falando porque no Piauí não tem petróleo, porque se tivesse petróleo, você ia ver, o discurso seria outro. A gente vai colocar uma entrevista dele falando sobre o assunto e já a gente retorna aqui, tá bom? Então assista aí. É uma vergonha você ter uma decisão do Congresso Nacional feita por ampla maioria dos parlamentares e essa decisão está suspensa por uma liminar que dura 13 anos. É a liminar mais longeva da história do Brasil. Então a Justiça tem que decidir sobre isso, porque uma decisão liminar perdurar 13 anos em oposição a uma decisão coletiva de mais de 400 deputados, mais de 60 senadores, é realmente algo lamentável. Então, claro que nós temos toda a solidariedade ao povo desses estados, mas e o povo dos demais estados? A população, que inclusive tem uma renda per capita muito inferior à renda per capita desses estados. Então é algo que tem que ser colocado em pauta, porque essa riqueza mineral, energética, ela pertence à União, ao povo brasileiro como um todo. É isso que está na Constituição. Então rogamos que realmente haja uma definição, uma decisão logo, porque não podemos admitir uma decisão liminar perdurar 13 anos, prejudicando 90% da população brasileira. Então tá aí, gente. Tá aí o governador falando sobre esse julgamento, né, que vai acontecer. Saber se realmente vai ser dividido de forma igualitária ou não. Né? Mas é como eu falei, o discurso seria outro se no Piauí a gente descobrisse uma reserva de petróleo muito grande, né? Pode ter certeza. Então, gente, fica aí o questionamento a respeito desse julgamento que vai acontecer.
Essa liminar já dura 10 anos, mas a gente vai estar acompanhando aí os desdobramentos, né, e trazendo para você aí a confirmação do que vai ser decidido aí. Quem vai decidir é o STF. A gente quer que o nosso estado cresça, a gente quer, mas a gente também quer que o estado cresça, não é a custas apenas de recurso do governo federal. Claro, o governo federal tem que mandar recurso, senão não vai para frente. Mas também só mandar recurso e nós não mandamos nada, até nos impostos. A gente paga, a gente tem a maior carga tributária do mundo, uma das maiores do mundo é no Brasil. Tem estado que a cada 10 reais de imposto, né, o governo só manda para ele R$1. Né, R$1. Ou seja, você arrecada 10, você manda esses 10 para o governo só lhe manda R$1. Já tem estados na região norte e nordeste que só consegue arrecadar R$1 de imposto e recebe 5, 6. Ou seja, é sustentado pelo governo federal. Então está na hora do Piauí começar a se sustentar, está na hora do Piauí começar a produzir, ter grande indústria, ter um comércio diferente, ter grandes empresas, mas quem faz isso é o governo do estado. É o governo do estado que chama a atenção. Né? Agora, se o governo do estado faz empréstimo atrás de empréstimo, então isso vai levantar desconfiança com relação aos possíveis empresários que de repente querem empreender aqui no Piauí. Então fica difícil porque se o Estado não consegue se sustentar diante da União, então ninguém vai querer investir aqui. Não vai vir uma Coca-Cola, não vai vir uma Pepsi, não vai vir que nem um polo que tem lá no Amazonas, né, que lá faz eletrodoméstico, lá faz celular, lá faz tudo, ou melhor, lá monta tudo, né? As peças vêm e é montado. Então não tem como de forma alguma. Mas quem faz com que isso venha acontecer são as políticas públicas do governo do estado. Então está na hora do Piauí, de alguns estados da região norte e nordeste começarem a se sustentar. Se sustentar como? Em qual sentido? Começar a produzir. Porque se o povo começa a prosperar, pode ter certeza, todo mundo prospera. Não só um estado, mas todos. Então fica esse questionamento, né, sobre essa divisão dos royalties, mas também fica um questionamento sobre a produção que o estado produz diante da União. Né? Tem estados, como eu falei, que produz muito pouco, arrecada muito pouco e recebe muito do governo federal. Já tem estado que produz muito, né, e não recebe quase nada. Então, se a gente está falando de justiça social, então a gente não pode deixar de falar também de injustiça social. Como que um estado ele produz muito e não recebe quase nada da União? Então fica aí o questionamento. Tá bom, gente? A gente vai ficar por aqui em mais uma edição do Jornal Águia Web. A gente pede com que você se inscreva no nosso canal lá no YouTube, YouTube/Rádio Águia Web. Então se inscreva também lá na nossa conta lá no Instagram. Só pesquisa lá, @Rádio Águia Web. Se inscreva lá, ou melhor, siga-nos por lá, entendeu? Também nos siga aí através do TikTok da Rádio Águia Web. Também o meu TikTok, né? Nem sei qual que é o meu @ aqui no TikTok. Mas enfim, Roberto Santos Jornalista. Pode pesquisar lá, o primeiro é o nosso. Tá bom, gente? A gente fica por aqui em mais uma edição do Jornal Águia Web. A gente volta amanhã pelo TikTok. A gente agradece a você que nos acompanhou aqui. Que Deus abençoe você. E até amanhã. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil, no jornal da sua cidade. De segunda a sexta, ao meio-dia, você sempre bem informado.
Esta é a Rádio Águia Web de Barras, Piauí, um canal de comunicação da Associação de Assistência Socioeducativa e Cultural Mundico Carcará. Somos uma estação online 24 horas, levando o melhor da música e informação até você. Baixe agora mesmo nosso aplicativo na Play Store Rádio Águia Web. Se inscreva também em nosso canal no YouTube e siga nossas redes sociais: Instagram, Facebook e TikTok. Estamos localizados na Rua Carvalho Filho, 108, Centro, Barras, Piauí. Venha nos fazer uma visita e conheça 24 horas com você. Rádio Águia Web. Você conectado.